pessoal da reparação, estamos aqui hoje para falar para vocês de um defeito que a gente pegou na oficina. É uma Ranger 2012-2013. Esse carro apareceu na oficina com uma falha, acentuando falha de combustão. Vou mostrar para vocês na sequência aí. Bom, pessoal, esse carro apareceu com essa falha, indicando falha de combustão, o carro falhando como se fosse sintoma de vela, bobina, alguma coisa do tipo. E aí nós resolvemos fazer um checklist do carro. A gente fez o checklist e a única coisa que apresentou é uma falta de revisão do carro. Mas eu vou fazer com vocês um passo a passo de como a gente descobriu esse defeito e o que ocasionou o acentuamento dessa falha depois da revisão. Eu vou falar do código de falha, do que a gente fez no carro, e depois eu vou falar para vocês aonde é que estava o defeito acentuado do carro. Lógico que o carro precisava da revisão? Sim, precisava, porque o carro já tem uma quilometragem que necessita da revisão. Mas após a revisão, o carro acentuou a falha. Então vamos agora para o computador. Eu usei o ShopStream, peguei o PDL, salvei as informações dos códigos de falha e dos contadores de falha de combustão desse carro. Vamos lá, vou mostrar para vocês na tela do equipamento lá. Vamos para lá? Bom, vou fechar aqui. Eu vou abrir o ShopStream para a gente fazer uma apresentação para vocês aqui, do que acontecia com o carro. Primeiro eu vou abrir aqui essa informação. Bom, o carro é o seguinte: esse código de falha que apareceu aqui é o P0444, P0177 e P0114. O P0114 é sensor de temperatura do ar. O P0177 é relacionado ao MAP, o sensor barométrico. E o P0444, circuito de controle da válvula purga do câncer. Então esses códigos apareceram depois da revisão. Só que antes da revisão, o que acontecia com esse carro? Antes da revisão aparecia isso aqui para mim, ó, o contador de falha de combustão. Então aqui, ó, se a gente olhar, número de falhas cumulativo do cilindro 1, 2, 3 e 4, e a gente vê aqui, ó, o contador de falhas no cilindro 1, 20 falhas, cilindro 2, 28, cilindro 3, 14, cilindro 4, 24 falhas. Bom, pessoal, ele acentuava essas falhas aí e a gente levou a entender então que faltava uma revisão. Mas após a revisão, esse carro, além dessas falhas ficarem da mesma forma, ainda aconteceu o seguinte: apareceu esses códigos de falha aqui para mim, ó, que é o circuito de controle da válvula de purga do câncer 0444, baixa entrada do sensor MAP 0177, IAT sensor 1 intermitente errático 0114. Então essas falhas elas apareceram depois da revisão e o carro não tinha essa falha. Aí é que vem a história. Aonde é que está o defeito do carro? O principal defeito do carro, pessoal, era isso aqui, ó. Tudo isso aqui é a tomada, o chicote que liga entre o sensor de temperatura do ar e o sensor MAP. Essa tomada ela foi colada, foi feita uma cola na tomada, foi feita uma emenda no chicote que apresenta várias emendas em um único condutor, ó. Eu tenho o fio principal, a emenda intermediária e a outra emenda que vai para o terminal. Então tudo isso aqui estava lá. O que aconteceu, pessoal? Como que a gente descobriu isso? Primeiro passo, isso aqui estava tudo isolado, estava tudo muito bem encapado, eu não cheguei a enxergar isso. Mas aí a gente foi fazer um teste lá e a gente percebeu o seguinte, que quando eu mexi no chicote do carro, ele apresentou essa falha. Então eu usei, o que eu fiz lá? Eu peguei, desconectei a tomada da unidade de comando, desconectei a tomada do sensor e eu fui com o multiprobe aqui, ó, eu usando a função hotshot, que é o teste de circuito elétrico, eu fiz a conferência entre a tomada do sensor MAP e a unidade de comando. Mas como que eu fiz isso? Eu vim aqui e usei esse recurso aqui, ó. Eu vim aqui e usei o apoio do pessoal da Cicloengenharia. Então eu vou abrir aqui, ó. Eu usei isso aqui, ó, o Diag Web, e eu confrontei a informação desse componente com a central eletrônica. Depois eu confrontei a informação da central eletrônica
para a válvula purga do câncer. E eu percebia que eu tinha, fazendo a função hot shot, eu tinha uma resistência alta no circuito entre a unidade de comando e o componente. E aí nós identificamos, abrimos o chicote e encontramos isso aqui, ó. Pessoal, foi feito o reparo, foi consertado o chicote do carro, mas nós usamos uma tomada nova e fizemos a conexão devida do próprio chicote. Nós fizemos o conserto do chicote e aí, aproveitando esse conserto, a gente conferiu através do esquema elétrico, a gente conferiu o chicote completo do carro e tudo tá ok. Então, pessoal, é isso aí, essa é a falha do carro. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que eu consegui identificar via scanner. Assim, quando eu estava olhando e vi essas falhas aqui, eu fui lá e olhei a pressão barométrica do sensor MAP, tinha uma incompatibilidade do que tem que ser. E eu vou mostrar para vocês como é que eu usei o scanner agora para conferir depois do reparo do chicote. Então nós vamos agora mostrar para vocês, carro ligado, chave ligada, e depois com o carro funcionando, a informação do sensor de pressão barométrica do coletor. Então nós vamos lá agora preparar o carro para vocês. A gente vai preparar o scanner, a gente vai usar ele, a gente projetou ele aqui na tela maior para vocês poderem enxergar isso aí. Vamos para lá? Então tá aí, pessoal, estamos aqui agora, a gente vai fazer um comparativo da informação que sai do componente e a informação que vai para a unidade de comando. O que eu poderia fazer? Eu poderia pinar o multímetro na entrada, na saída do sensor e na entrada do módulo, também daria certo. Mas eu quero saber que recurso eu consigo usar com o scanner para a gente ter o acesso mais fácil, para a gente agilizar o serviço. Pessoal, o diagnóstico, ou seja, a união de ferramentas e conhecimento, exige muito da gente atenção. Então não adianta a gente fazer isso aqui na correria, a gente tem que fazer isso aqui com calma, buscar os dados do scanner, achar uma informação que eu preciso e fazer comparativo. É o que eu fiz antes e é o que eu vou fazer agora com vocês. Então é o seguinte, nós estamos lá, ó, pinando no fio de sinal do sensor MAP. Olha lá, ó, a gente pinou lá no fio de sinal do sensor MAP. E o multímetro, ele está ligado lá nessa informação, ó. Então, nesse momento com o motor desligado, na pressão atmosférica que eu estou aqui agora, em Águas de Lindóia, eu tenho 3,6 volts que está lá saindo do componente. Então, está saindo 3,6 e agora eu quero olhar lá no módulo. Então, está aqui, ó, status do sensor MAP, ele está lá ok. Tensão do sensor MAP em voltagem. 3,6.6 volts é o que eu tenho lá saindo do próprio componente. Sensor MAP em kPa, eu tenho aqui 92 kPa. Sensor MAP corrigido em kPa, 91 kPa. Pessoal, é o seguinte, como é que o sensor MAP ele se comporta? Primeiro estágio dele, ele mede a pressão atmosférica local, que aqui em Águas de Lindóia é 91 kPa. A partir disso, ele vai fazer correções para o sistema de injeção. Então ele vai medir a pressão atmosférica local e depois ele vai medir a pressão interna do motor, ou seja, é a depressão, a pressão negativa interna do motor. E nós vamos ver como é que vai comportar a voltagem e a pressão aqui. Isso aqui, pessoal, a gente está usando o scanner para olhar para o lado do módulo e o multímetro para olhar a saída do sensor. Só que o que eu estou comparando? Voltagem com voltagem e agora a leitura de kPa, que é a pressão que a unidade de comando mostra para o scanner. Ela recebe voltagem, transforma isso no conversor AD, de analógico a digital, e me mostra isso em kPa, que é o valor referente à pressão atmosférica. Então, tá aí, eu uni o scanner com o multímetro e fiz um teste. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar partida no carro, nós vamos olhar aqui. Um valor em kPa vai ficar fixo e o outro vai ser medindo a pressão do coletor lá interno. Depois a gente vai mostrar para vocês o contador de falha de combustão desse carro, tá bom? Vou dar partida agora e vamos dar uma olhadinha como é que vai ser lá esse comportamento, tá? Bom, o motor desse carro já está aquecido, tá? Vamos aos dados primeiro de leitura aqui, ó. Os dados de leitura do próprio componente. Então nós estamos aqui capturando a voltagem do sensor. Eu tenho aqui 1 volt, 1.0
437, 41, o motor desse carro já está aquecido, tá? E agora a gente vai ver aqui, ó, status do sensor novamente, tensão do sensor MAP em voltagem. Olha lá, ó, 1.02, 1.05 em voltagem. Se a gente olhar aqui agora, sensor MAP em kPa, eu tenho 28 kPa com o motor desse carro funcionando aquecido. Então, a primeira instância era 91, 92 kPa, pressão atmosférica local, e agora ele me mostrou aqui a pressão interna do coletor, ou seja, a pressão negativa do coletor. Tá aí, pessoal, tá confrontando a informação. O que eu fiz antes, esses valores não batiam do que era do componente, porque a unidade de comando tem que receber. Agora eu vou abrir para vocês aqui o contador de falha de combustão e nós vamos ver esse carro funcionando e vou explicar para vocês por que gerava essa falha de combustão. Porque na verdade, pessoal, o sensor, esse carro não tem massa de ar, sensor de massa de ar, ele só tem um MAP. Então ele calcula todo o tempo de injeção, a curva de avanço, ele calcula isso em cima de valores dos sensores que medem massa de ar ou pressão interna do coletor. Nesse caso ele está medindo a pressão interna do coletor, que é o sensor de carga do motor. Ele mede isso para calcular variáveis, para me mostrar aí se o motor está eficiente, se não está. Ele vai dosar, misturar ar e combustível e a ignição vai me dar um resultado de queima, que através disso é que vai gerar aquela estabilidade do contador de falha de combustão. Não pode estar contando excessivamente esse contador. Então a gente vai colocar na tela para vocês poderem enxergar. Vou só buscar o recurso dentro do scanner e eu vou mostrar para vocês aí como é que vai ser isso aí. Vamos lá? Bom, pessoal, então estamos aqui, o carro está funcionando em marcha lenta. Nós vamos agora para a informação que acentuava falhas de ignição do carro, que era falhas de combustão. No meu ponto de vista, pessoal, esse número cumulativo do cilindro 2, falha de ignição, teria que estar descrito aqui, ó, falha de combustão. Por que combustão, pessoal? Porque na verdade esse carro, veja bem, quando tem alguma falha da ordem dos 4 elementos do motor, que é admissão de ar e combustível, compressão do motor, centelha, que é a ignição, ou descarga, que é escapamento, eu vou ter uma instabilidade de velocidade angular do eixo do virabrequim. E isso vai gerar a tal da falha de ignição, que é falha de combustão. Bom, depois de toda a revisão do carro, ainda ele ficava contando essa falha de combustão, que é a falha, como está descrito, de ignição. Por que disso? Porque na verdade, como ele não tinha uma referência 100% do sensor MAP, a mistura ar-combustível estava irregular, e isso faz acentuar esse contador de falha de combustão. Às vezes a pessoa vê isso aqui e ela vai lá na ignição e fica mexendo, achando que o defeito está na ignição. Nesse caso, pessoal, o defeito era um chicote do sensor MAP, o defeito era isso aqui, ó, que era o que acentuava as falhas. Então essa falha de combustão agora ela zerou, né? Tá tudo zerado, o carro vai estar funcionando um tempo, não conta mais falha de combustão e o carro está em ordem. Então, porque na verdade é o que eu falei para vocês, esse sensor é um sensor de carga do motor, ele calcula a pressão interna do coletor, para ele é o speed dance, ele calcula temperatura da água, temperatura do ar, pressão do coletor, e aí ele vai dosar a um tempo de injeção e ele vai dosar também a curva de avanço para equilibrar o motor no melhor funcionamento possível dele. Então tá aí, pessoal, essa é a minha dica. A gente acha às vezes que o diagnóstico é tão simples e ele se torna um pouquinho mais complexo, exige muito mais o nosso conhecimento para chegar a esse ponto e falar assim, olha, o defeito foi solucionado, está resolvido, o defeito de chicote, que é nesse caso aqui, foi após a revisão, acentuou o defeito. Então, na verdade, pessoal, o reparador ele não pode ser um reparador que só limpa bicos, só faz o defeito comum da oficina. Ele tem que se envolver muito mais, ele precisa de conhecimento, ele precisa de ferramenta e ele precisa se envolver num diagnóstico preciso do carro. Então tá aí, agora para a gente guardar isso como informações, que eu tenho muito costume de fazer isso. Eu uso o PDL na função osciloscópio para pegar os dados desse carro e eu vou coletar eles e vou jogar ele para dentro do meu ShopStream e eu vou salvar essas imagens para mim ter um banco de dados formado para os próximos eventuais falhas que eu possa ter comparativo para poder fazer isso.
Então tá aí, pessoal, essa é a minha dica de hoje. Espero poder ter ajudado vocês. Não deixe de nos acompanhar e constantemente a gente vai postando vídeo para vocês. Isso é o meu objetivo, é fortalecer a oficina, ou seja, levar para vocês um pouco mais do que eu faço dentro da minha oficina aqui para vocês. E não deixe de nos acompanhar também lá na nossa página, lá que é o www.gardtreinamentos.com.br, no Instagram e no Facebook também. Valeu, pessoal, até a próxima.